Olá, boa tarde. Quem já for entrando, coloca aí o nome no chat para marcar presença. Essa daqui que eu já estou compartilhando é a atividade da aula passada. Vamos corrigir ela. Bem simplesinha essa atividade. Vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a lei número 8.069, é um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivem no Brasil. Foi sancionado em 1990 durante o governo de Fernando Collor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, prevê proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. Para o Estado brasileiro, criança é uma pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente 12 a 18 anos. Excepcionalmente, nos casos previstos à lei, o ECA pode ser aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos. O gênero textual estatuto é um texto pertencente à esfera jurídica e, por isso, possui algumas particularidades em relação à sua linguagem e estrutura. Dividido em 2 livros, o Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por 267 artigos. Em seu primeiro livro, ela versa sobre questões gerais sobre como a lei deve ser entendida e qual é o alcance dos direitos por ela elencados, bem como aponta os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. O segundo livro dispõe sobre as normas gerais que regem a política de enfrentamento às situações de violação ou ameaça aos direitos da criança e do adolescente, tratando sobre as diretrizes da política de atendimento, das medidas de proteção e socioeducativas, do acesso à justiça e dos crimes e infrações administrativas. O ECA regulamenta, em sentido amplo, direitos fundamentais previstos na Constituição, tais como respeito à vida e à saúde, a liberdade e a dignidade, a convivência familiar e comunitária, a educação, cultura, esporte e lazer, a profissionalização e proteção no trabalho, a prevenção, destacando o valor da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, o ECA prevê que eles devem receber o máximo de dedicação, devido à sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e social. Desse modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente busca garantir que as crianças e adolescentes tenham os direitos fundamentais para que assim possam exercer a cidadania plena. O item 2, então, as atividades. Peraí, antes de começar, deixa eu só fazer um negócio aqui na aula. Certo? Todo mundo que está aí colocou o nome no chat, né? Espero que sim. Então, vamos lá. Atividades. Leia o texto abaixo para responder às próximas questões. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei número 8.069, de 3 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Artigo 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Nenhuma criança, artigo 83, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, acompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Número 1. Pesquise no dicionário o significado da palavra estatuto. E aí, quem pesquisou? Quem vai falar aí pra gente? Quem fez aí pode falar? Estou no aguardo. Pode falar, professor? Pode sim. Estatuto é um conjunto de normas jurídicas cuja característica comum é estabelecer regras de organização e o funcionamento de uma sociedade, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada. Certinho, tá, perfeito. Muito obrigado, Breno. Número 2. O capítulo que você acabou de ler é pertencente ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse tipo de texto apresenta características narrativas, descritivas, argumentativas ou instrucionais. O que vocês colocaram? Narrativas. Mais alguém colocou diferente? Maria Clara disse que é narrativa, mas não é, Maria Clara. Na verdade, esse tipo de texto, ele não pode ser considerado narração, porque não é uma história com personagens, com tempo, espaço, né? Essas são as características das narrativas. Esse tipo de texto, que a gente está falando de lei, ele, na verdade, ele é instrucional. Então, é a letra D, tá? Que ele é um tipo de texto instrutivo. Ele dá instruções. Ele diz como as coisas devem acontecer. São as leis, certo? Então, número 2 é a letra D. Número 3. Com que finalidade o texto acima foi escrito? Quem pode responder para a gente? E aí? Tá com vocês, gente. Para falar dos direitos da criança e do adolescente? Isso, a gente pode ainda deixar mais completo, que é falar que, na verdade, a finalidade é instruir e orientar. Essas são palavras que a gente tem que colocar aí, que faz parte das leis, né? Então, é instruir e orientar sobre essas leis específicas que asseguram os direitos e deveres de criança e adolescente, assim como você pôs, viu, Maria? Então, é isso, a 3 está respondida. Agora vamos para a número 4. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se criança e adolescente. Aí tem várias, eu acho que não faz sentido a gente ler todas. A gente pode ir direto no artigo 2º, que está aqui, que ele está falando justamente isso. Considera-se criança, para os efeitos desta lei,
a pessoa até 12 anos de idade incompletos e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, a gente tem que procurar o que fala que é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, acho que aqui está falando a letra A até 10, não pode ser. Na letra B, pessoa até 12 anos de idade incompletos, está certo. Letra C, criança até 13. E letra D, pessoa até 14. Não, sobrou a B só, né? Gabriel, não tem problema não, fica tranquilo, tá? A letra B é a única que está falando que é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então, a número 4 é a letra B. Essa estava lá na lei, tá? Número 5. O artigo 2º, no artigo 2º, o adjetivo incompletos está flexionado no plural e no masculino, certo? Ele está afirmando isso, né? Incompleto está flexionado no plural e no masculino. Ele quer saber o porquê. E aí, o que é que vocês me falam? Pode falar. Essa eu não entendi muito bem. Certo, Maria. Vamos lá, então. Lá no artigo 2º, o adjetivo incompletos. Aqui o artigo 2º de novo, a gente vai direto na palavra incompletos, que é um adjetivo. E ele deixou bem claro que era um adjetivo, então nem precisava a gente perceber que era, que ele lá está falando no artigo 2º, o adjetivo, então é um adjetivo. A gente nem precisava olhar o incompletos, a palavra em si, para saber responder, porque é uma característica dos adjetivos. Se é um adjetivo, ele tem que, se é um adjetivo, ele tem que flexionar e concordar com o substantivo que ele está dando característica. No caso aqui, a gente tem que ver qual é o substantivo que incompleto está caracterizando, certo? Se a gente olhar aqui, está falando o seguinte: a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Qual que é a palavrinha aqui que vocês acham que incompletos está caracterizando? E aí, gente, o que vocês acham? A palavra incompletos, ela é um adjetivo, então ela está dando característica para qual substantivo ali anterior a ela? Pessoa? Não, porque se for pessoa, a gente estaria considerando uma pessoa incompleta, mas não é. O que é incompleto, na verdade, são os anos, né? Os anos de idade são incompletos. Então, incompletos, ele está se referindo à palavra anos, certo? Os anos que são incompletos, até 12 anos incompletos, então os anos são incompletos. Como anos é masculino e plural, incompleto vai ter que estar também no masculino e no plural, certo? Então, se vocês quiserem colocar aí como resposta, porque essa não é de marcar X, né? A gente tem que colocar aí, eu vou falar uma das respostas, você escreve do jeito que você achar melhor. Que é o seguinte: esse adjetivo, ele se refere à palavra anos, que está no masculino e no plural. Então, de acordo com a regra da concordância nominal, o adjetivo, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo. Concordar em gênero é masculino ou feminino. Se é masculino, tem que estar masculino. E o número, essa é plural ou singular. No caso, o ano está no plural, o incompleto tem que estar no plural também. Certo? Então, o adjetivo aí, ele está concordando com o substantivo anos, tá? Mais alguma dúvida, gente, com relação a essa?
que só uma aluna falou que não entendeu, eu fui por ela, né? Expliquei para ela. Não sei como é que tá aí. Vocês não conversam comigo? Agora, a gente fez a 5, então vamos para 6. Observe o texto a seguir e responda a questão 6. Artigo 67. Então, volta lá para a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 2. Perigoso, insalubre ou penoso. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e a seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Quando ele fala que é vedado, a gente entende que é proibido, então, ele trabalhar nessas 4 aqui orientações, certo? Então, não está falando que ele não pode, o aluno não pode, o adolescente, né, não pode trabalhar no horário noturno, ele não pode trabalhar em um tipo de trabalho que seja perigoso, insalubre ou penoso, não pode ser realizado em locais prejudiciais à sua formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E o último aí que é realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, 6 está falando o seguinte: o que você pensa sobre o texto? Concorda ou discorda e por quê? Tá com vocês, gente. Isso aqui é uma resposta pessoal, nem se procurasse na internet não encontrar, né? Então eu preciso que vocês me falam, gente. Eu coloquei concordo, pois os tipos de trabalho citados podem prejudicar o adolescente. Muito bem, Heloísa. Perfeito. Mais alguém colocou alguma outra forma? A Maria Isabel disse que concorda, mas não sabe explicar o porquê. Certo. Mais alguém, gente? Hoje vocês estão calados mais do que o normal. Enfim, então vamos continuar, né? No artigo 83 é utilizado um verbo no tempo futuro do presente. Qual verbo é esse? Ele falou que o artigo 83 está aqui. Então, nesse artigo 83 tem um verbo no futuro do presente e ele quer saber qual é. Para isso, eu sugiro a gente analisar os 4 verbos que estão aqui, né? Poderá, viajar, reside e expressa. Mas antes, o que vocês colocaram antes da gente analisar? Eu espero que vocês tenham feito. Vocês me colocaram qual a letra? A, B, C ou D? E aí? B. A. B, A. Quem mais fez? E não copiou outro colega que gostaria de falar? Beleza, então vamos lá. Vamos analisar. A primeira aí, letra A, o verbo é poderá. E, gente, felizmente, ele é o que está no futuro do presente. É a letra A. Mas, para facilitar, para a gente entender mais, vamos analisar os outros, certo? A letra B, viajar. Viajar, os verbos, gente, terminados em ar, er ou ir, eles são os verbos que a gente chama no infinitivo. Ele está no estado natural, ele não foi conjugado ainda, certo? Então, o verbo viajar, ele não está no tempo futuro do presente, ele está em nenhum tempo, ele está no infinitivo. Os verbos no infinitivo ainda não foram conjugados, certo? Então, são os verbos, lembrando, terminado em ar, em er ou em ir. Tem o or também, mas o or é específico do verbo por, apenas no por,
certo? Mas todos os outros ou é ar, ou ir, certo? Então, viajar não pode ser, já que ele está no infinitivo. A letra C, reside. Reside, ele está, gente, num tempo verbal mais simples de todos e mais fácil da gente perceber. Ele está no presente do indicativo, ou apenas o presente, certo? A gente é importante separar do indicativo porque tem o presente, o tempo presente no subjuntivo também, certo? Mas é o presente. Quando a gente fala de alguém que ele reside em algum local, a gente fala simplesmente, ele reside na Avenida Presidente Vargas, número tal. Então, a gente está trabalhando no tempo presente, certo? Então, aqui, esse verbo reside, que é do verbo residir, ele já está conjugado, mas o tempo dele não é o futuro do presente, é apenas presente, certo? E a letra D, expressa é do verbo expressar, e ele também está no presente, tá? Também está no presente do indicativo, certo? Consequentemente, só pode ser o poderá. Poderá está no futuro do presente. Essas são as características dos verbos no futuro do presente, certo? Se fosse viajar, como vocês acham que o verbo viajar ficaria no futuro do presente? E aí, gente? O verbo viajar no futuro do presente ficaria que jeito? Não sei. Se fosse para poderá, do mesmo sentido, ele poderá, o verbo viajar ficaria ele viajará, certo? Certo. Beleza? Então vamos continuar, número 8. O tempo verbal do futuro do presente é muito utilizado em textos instrucionais, como códigos, contratos e estatutos. Ele quer saber agora o porquê. E aí, gente, o que vocês acham? Essa é uma pergunta muito boa. Eu coloquei que o futuro do presente é utilizado nesses tipos de textos porque trata de propostas que irão se desenvolver ainda, que serão realizadas daqui a algum tempo. Isso, exatamente. Tá? Muito bem. O futuro do presente, então, que é o do indicativo, certo? Ele se refere a um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso, ou à lei, ou ao tempo que foi escrito a lei ou o contrato. Então, vai acontecer no momento posterior. Então, isso é muito importante vocês compreenderem, então, que este tempo verbal ele é utilizado para expressar as condutas a serem seguidas por indivíduos, né, como é o que acontece nos códigos. Ou seja, ele é um tempo verbal que projeta as ações que vão ser ainda vividas, ou realizadas, ou cumpridas, certo? Essa é uma característica do futuro do presente, do indicativo, tá bom? Leia o texto abaixo para responder à questão 9. Mas ato infracional ou ato de indisciplina? Mas o que vem a ser ato infracional e ato indisciplinar? Quanto ao ato infracional, a definição é dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, assim toda infração prevista no Código Penal, na Lei de Contravenção Penal e leis penais esparsas. Exemplo, a lei de tóxico, porte de arma, quando praticada por uma criança ou adolescente, corresponde a um ato infracional. O ato infracional, em obediência ao princípio da legalidade, somente se verifica quanto à conduta do infrator se enquadra algum crime ou contravenção previsto na legislação ou vigor. Então, quando uma criança ou um adolescente ele comete algum crime, ele não vai ser julgado como um criminoso maior de idade, certo? Ele vai ser julgado como
apenas ato infracional. É isso que está dizendo aqui, certo? Esse é um dos debates, grandes debates, né, que acontecem, você já deve ter ouvido falar, que é aquela questão da maioridade penal, né, que é fazer com que adolescentes de 16 a 18 anos, ao cometer um crime, seja julgado como criminoso e não apenas como um ato infracional, certo? Mas esse é um tema muito polêmico, né, nunca chego a conclusão nenhuma, tá? Mas é importante a gente ter noção que existe essa discussão, certo? De acordo com o texto acima, nem todo ato indisciplinar corresponde a um ato infracional. O que você considera que é ato de indisciplina na escola e o que é ato infracional? Classifique dessa forma. Aqui ficou errado, hein, gente? Aqui era... Oh, Deus, ó. Aqui era para ser assim, AD, ato de indisciplina, e AF, ato infracional, separado do que você deve... Eu espero que vocês tenham conseguido entender que era para ser feito assim. Então, vamos lá. O porte de arma, ele é um ato de indisciplina ou um ato infracional? Ato infracional. Porte de arma é um ato infracional, certinho. Roubo. Ato infracional. Infracional. Não realiza as atividades. Indisciplina. Indisciplina. Isso. Danos morais ao professor, via internet, por exemplo. Indisciplina. Esse, na verdade, é um ato infracional, porque aqui disse ao professor, mas a qualquer pessoa, né? Para um maior de idade seria um crime, para um menor de idade é um ato infracional. Uso de celular durante a aula. Indisciplina. Indisciplina, né? Lembrando que é quando não é autorizado, né? Porque há momentos em que o celular ele deve ser utilizado. Isso é uma evolução, né, gente? Talvez o colégio militar em si, ele tem algumas limitações, mas eu sou professor também de física no ensino médio, e durante as aulas a gente usa o celular às vezes, tá? Então não é completamente proibido, certo? Então aí quando ele fala use o celular durante a aula, aí dá a entender que há momentos em que não foram autorizados pelo professor, aí é um ato de indisciplina, certo? Escrever palavras e desenhos obscenos. Indisciplina. É um ato infracional, certo? Próximo aí, não cumpre as regras da escola. Indisciplina. Indisciplina. Agora é indisciplina, certo? Não trouxe material. Na verdade, não levou. Indisciplina. Indisciplina. Ameaças. Infracional. Infracional. Gente, lá na escrever palavras e desenhos obscenos, todo mundo falou que era indisciplina, mas na verdade ele é um ato infracional, porque dependendo do local onde a pessoa escreve essas palavras ou faz desenhos obscenos, pode ser um crime, é como pichar um muro, certo? Isso é um crime, por isso que aí a gente colocou que é um ato infracional, certo? Voltando então lá, ameaças. Ameaças é o quê? Infracional. Infracional. Isso, muito bem. Depredação do patrimônio. Infracional. É um ato infracional semelhante a escrever palavras e desenhos obscenos, certo? O bullying. O bullying, ele é o quê? Indisciplina. O bullying, ele é um ato infracional, certo? Não, ele não é apenas de indisciplina, ele é um ato infracional também. Ele vai contra a lei, tá? Postagem ilegal de fotos. Muito sério isso. Infracional. 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 Sair da sala de aula sem autorização. Indisciplina. Indisciplina. Falta de uniforme. Indisciplina. Indisciplina, muito bem. E a 10, para a gente encerrar,
Em sua opinião, qual é a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente para as crianças e adolescentes brasileiros? E aí, o que vocês colocaram? Eu coloquei garantir que as crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados, como ir à escola, vacina, ter onde morar, ter um responsável e etc. Sim, muito bem, tá perfeito, Heloísa. Basicamente isso aí, né? É uma, é uma questão pessoal, né? Mas é importante a gente ter um norte, que é justamente o que a colega Heloísa falou aí, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito importante, que ele busca garantir que essas crianças e adolescentes eles tenham os direitos fundamentais respeitados e assim eles possam exercer a sua cidadania, certo? Mantê-la segura, muito bem, Maria Isabel, isso também é importante, tá? Certo? Gente, por hoje é só. Estamos encerrando a nossa penúltima aula do ano, certo? Para quem vai passar direto, né? Semana que vem é a última aula. Depois, quem não passar, vai ter a aula de recuperação. Então, não é a última, né? Mas para quem fez atividades, tem feito tudo, né? Tem conseguido estar dentro da média, na semana que vem participará da última aula do ano, certo? Amanhã... Professor, Oi. sobre o que vai ser o tema da redação? O tema da redação eu não posso falar, gente. Vai ser amanhã, né? Nossa redação, dia 13. Diferente da que foi no M1, a de manhã não começa às 8 da manhã, começa às 9, tá? Às 9 horas da manhã ela já vai estar disponível. Vocês têm o dia inteiro para fazer, tem até às 9 horas da noite para fazer. Espero que todos façam dentro desse prazo, tá? Entra lá, vê o tema, dá uma pesquisada, procura. Eu não posso falar sobre o que é, mas vocês vão ter muito tempo para procurar saber, certo? Mas é bem legal. Tem que ser de quantas linhas? Esse vocês vão perceber que eu não coloquei um limite de linhas, né? Que é impossível a gente saber quantas linhas é lá no GR8, certo? Só se eu pegasse o caderno de vocês, que não é possível. Então, vocês vão perceber lá nas orientações que está de forma diferente, tá? Mas lá na hora que vocês vão entender como que é para ser feito e esse limite, tá? Não precisa preocupar, certo? Enfim, Ok. mas espero que todos façam amanhã, tá? Não deixe para depois, certo? Vai ser bem legal. Eu achei o tema melhor do que o do primeiro semestre, certo? O primeiro semestre, desculpa, da primeira parte do terceiro ciclo do M1. Esse vai ser bem mais legal, vocês vão achar melhor também, tá? Bem mais divertido de escrever, certo? Qualquer coisa pode mandar mensagem durante o dia de amanhã, tá? Mas é isso, gente. Por hoje é só. Tenham boa tarde e bom final de tarde e até semana que vem. Tá? Grande abraço e até mais. E quem não mandou o nome, manda aí no chat rapidinho, hein? Tá.